Saudações, pessoal. Essa vai ser a segunda aula então sobre a crise de 1929. Beleza? Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre os pontos positivos, o que estava havendo de prosperidade, de bacana ali nos Estados Unidos nos anos 1920, tá? Nessa década. Então, desde que os Estados Unidos tinham se recuperado da crise lá de 1919 e 1921, que foi uma crise bem pequenininha, os Estados Unidos começaram a retomar o seu crescimento, tá? Então começaram a utilizar principalmente dinheiro acumulado da Primeira Guerra Mundial, porque como os Estados Unidos não teve o seu território atacado, a guerra foi na Europa, e ele produziu muita arma, produziu muito material para a guerra, etc. Ele acabou ganhando muito dinheiro com o conflito, né? Os Estados Unidos também tinham uma sacada que é o seguinte: os norte-americanos sempre pregaram o negócio de livre mercado, mas eles eram extremamente protecionistas, principalmente nos anos 1920. Então o que acontecia? Os norte-americanos eles favoreciam a indústria nacional e cobravam altos impostos sobre produtos que vinham de fora. Tudo isso para fazer o quê? Favorecer a produção interna do país, tá? Então, nesse período, você tem um aumento da produção industrial muito grande. E com o aumento da produção industrial, o que começa a ter? Mais emprego, melhores salários, os produtos acabam ficando mais baratos também, tá bom? E isso vai gerando o que a gente chama de produção em série e em massa. Porque você precisa produzir em grande quantidade, em larga escala, para atender esse mercado consumidor está sedento por comprar os produtos, esses bens de consumo, tá? E principalmente a classe média estadunidense fica louca, consumindo cada vez mais desenfreadamente, tá? Porque a partir do momento que você começa a ganhar um salário um pouco melhor, você está num emprego bom, num emprego estável, você começa a dar o luxo de consumir mais, tá? Principalmente as vendas a crédito, né? Ou seja, pegando empréstimo de banco, fazendo financiamentos, aumentaram muito. Porque alguns produtos que os norte-americanos consumiam, por exemplo, um rádio, um fogão, tudo bem, você até conseguia comprar tranquilamente, mas às vezes você precisava parcelar, precisava de crédito, para comprar, por exemplo, um carro. Então, esse crédito era muito facilmente cedido pelos bancos. Os bancos faziam empréstimo de forma tranquila, porque quando um país está no momento de prosperidade, o que ocorre? Tudo fica mais flexível na economia. O dinheiro está correndo, está circulando, então o banco empresta o dinheiro, nem se preocupa muito com a ficha do cabra ali, né? Se ele tem qual a condição financeira dele, faz lá uma análise rápida, mas empresta o dinheiro, tá? Então estava todo mundo ganhando. Classe média consumindo, os bancos ganhando, a indústria produzindo bastante, tá? E aí surge um sistema de produção industrial nessa época que vai ser uma marca desse período, que é o Fordismo, que é um sistema desenvolvido pelo Henry Ford, da Fiat, da Ford, né, gente? Bom, o que o Fordismo pregava? É um sistema de produção que pregava o seguinte: reduzir os custos, né, e o tempo de produção. De que forma? O Ford fez o seguinte: ele implantou linhas de montagem para carros, tá? Então você tinha lá na linha de montagem um pessoal que cuidava do chassi do carro, outro da lataria, outro colocava os pneus, outro cuidava do motor. Cada pedaço dessa linha de montagem cuidava só por um setor, por um pedaço do carro. O que acontecia? A produção ficava muito mais rápida, mas era só isso? Não. O Ford também pensou o seguinte:
temos que usar componentes mais simples nos carros. Pode ficar colocando um monte de parafuso, um monte de rebimboca da parafuseta, não adianta, não adianta. Tem que ser um negócio simplificado. Outra coisa também que era bem curiosa é que só tinha basicamente um carro, que era o Ford modelo T, e uma cor, preta. Você não tinha escolha. Que o Ford pensava o seguinte: se eu começar a abrir para muita escolha, vai ter umas cores que vão ficar estocadas, outras vão vender mais, não interessa. Então só tem uma cor, preta, e é isso. Talvez a grande sacada do Ford tenha sido uma parada chamada $5 Day, que significa $5 por dia. Esse era mais ou menos o salário padrão de um funcionário da Ford. Então, pô, professor, que mixaria. Quer dizer, no Brasil hoje em dia $5 por dia tá valendo R$2.000, né? Mas enfim, $5 por dia, nos anos 1920, era um salário excelente. Um ótimo salário para um operário. O que o Ford pensava? Se eu pago um salário bom para o meu funcionário, né, era pagar um bom salário e, além de tudo, dar descanso semanal. Jornada reduzida, né, de 8 horas geralmente, e descanso semanal. Veja só, hein? Isso quando nem se discutiam muitas leis trabalhistas ainda, o negócio estava engatinhando. Então o cara recebia um bom salário, ficava satisfeito. O cara satisfeito, com dinheiro, trabalha bem. Fica com medo de perder o emprego. Ele tem um descanso semanal. Toda segunda-feira ele volta descansado para trabalhar. E além de tudo, por ele ganhar bem e ter um descanso semanal, o que ele faz no final de semana? Ele vai consumir, vai no shopping, vai nas lojas comprar coisa. Ou seja, ele faz o dinheiro circular. Isso é muito bom para a economia. E o Ford pensa, logicamente que esse cara no momento de lazer dele vai querer ir para um piquenique, viajar. O que ele vai fazer? Comprar um Ford T. Ou seja, o dinheiro acabava voltando para o próprio Ford. Tá? Então, esse $5 Day foi uma das sacadas aí do Henry Ford. O Henry Ford não é um cara bonzinho, não, tá? Ele é bem contestável seus pensamentos, ele era antissemita. Antissemita que não gostava de judeus, tá? Enfim. Falando da prosperidade dos Estados Unidos. Já que tinha muita gente com dinheiro e tempo para gastar, o lazer começou a se tornar um mercado muito interessante. Então você tinha espetáculos de teatro, cinema. O cinema nessa época se desenvolveu muito nos Estados Unidos. Esportes, né? Você sabe que os americanos, estadunidenses, né, adoram esportes. Quem aqui no Brasil que é só futebol? Lá eles têm um time de hóquei, um time de beisebol, um time de basquete, né? Um time de futebol americano, aquele jogo que ninguém entende porcaria nenhuma daquilo, aquela coisa insana. Beisebol, aquela coisa chata, mas enfim, eles têm time para cada coisa, tá? Eles gostam muito de esporte e consomem, gastam muito com isso, tá? Cinema, os norte-americanos, Hollywood, aquela coisa toda, né? Vocês podem ver que em 1924 foi fundada a Metro-Goldwyn-Mayer, né? Aquela do Leão, aquela produtora de cinema, tá? De filmes. Música, nessa época, o estilo que estava correndo, né? Que se desenvolveu enormemente era o jazz, tá? Jazz é um ritmo, um estilo que mistura uma influência afro com uma cultura das próprias músicas americanas ali, né? Que ele tem um grande mérito, o jazz, né? De ser um estilo que é baseado no improviso e é um estilo também que onde principalmente os negros, né, participam ativamente tocando, tá? Porque é um estilo que surge ali em New Orleans, né, que é uma região do sul dos Estados Unidos onde tem uma população negra bastante grande, tá? Expressiva. É um estilo que é baseado bastante no improviso também, tá? Não é um estilo como a música erudita, que é
baseado numa partitura já previamente escrita, não. Ele se fundamenta muito no improviso e tal. Sobre as mulheres, vamos falar um pouquinho das mulheres que tinham conseguido o seu sufrágio, participar de das votações, né? E sobre as mulheres, tem uma mudança de padrão de beleza nesse período aí, né? Principalmente porque a indústria de cosmético cresceu muito, tanto a indústria de cosmético, para produtos de beleza femininos, etc., como a indústria da propaganda, tá? Bom, se eu não me engano, em 1920, acho que a indústria de cosméticos nos Estados Unidos respondia por algo como 5% do PIB, algo bastante expressivo, tá? Para finalizar, então os estadunidenses estão vendo essa sensação maravilhosa de prosperidade, que é refletida no cinema, no dia a dia, tá? Só que essa sensação de prosperidade, como a gente viu, ela meio que encobria toda aquela coisa da intolerância, do racismo, da xenofobia. Então, eram dois mundos paralelos ali, né? Mas na verdade, sim, um encobrindo o outro. A prosperidade acaba, de certa forma, encobrindo os problemas que um país vive, que uma sociedade vive, tá? E essa sensação de prosperidade eterna, ela é ilusória, muito ilusória. E é isso que nós vamos ver depois. Estamos chegando na crise de 29. Bom, pessoal, fico por aqui. Tchau, tchau.